Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Nada Trivial. Hoje é dia de Turma do Fundão e Turma do Fundão voltando às aulas. E você, professor, professora, essas mulheres maravilhas, esses super-homens que estão por tudo quanto é lado nesse país, precisam fazer seus planos de aula, seus planejamentos acadêmicos, pedagógicos, que hora que vai dar que conteúdo, como é que vai ser. E aí eu resolvi vir falar sobre aquilo que eu acredito que não pode de jeito nenhum faltar no seu planejamento para o ano de 2024, professor, professora. E aí eu vou falar, inclusive, de forma meio setorizada, tá? Vou pensar um pouquinho nos mais pequenos, e depois vou falar um pouquinho sobre os nossos jovens, e vou dar até algumas dicas para o professor universitário, que quem sabe seja o lugar onde eu realmente tenha maior lugar de fala, né? Ou um lugar de fala mais apropriado para trazer essas nossas ideias. E não esquece, sempre falando sobre neurociência e a forma como nós, a partir dos estudos sobre o funcionamento do cérebro, podemos realmente trazer inovações e tentar coisas um pouco diferentes daquelas que a gente vem fazendo, né, até agora. Fala-se muito, né, que a educação está parada no tempo. Eu discordo disso. Eu acho que a gente foi mudando, foi aprimorando, mas especialmente no último século, né, nesse momento em que a gente teve a transição para uma educação que buscou abranger a toda a população, os desafios foram incríveis, porque a gente precisa definitivamente fazer com que uma sociedade como um todo tenha acesso de forma mais homogênea. E isso, quem sabe, seja a coisa mais difícil da gente alcançar. Mas, especialmente nos últimos 20 anos, nós tivemos aí um enfrentamento de toda a entrada da tecnologia e a competição, né, dos conteúdos, da forma como a tecnologia interage com as nossas crianças e os nossos jovens. E a gente precisa colocar isso, né, como uma visão da escola. A gente definitivamente precisa, durante o nosso planejamento escolar, ter esta percepção de que eu não estou dizendo que você vai ter que começar agora a fazer da sua aula um canal de YouTube, tá? Tá bem longe disso, nem um perfil de Insta, muito menos uma dancinha de TikTok. Mas é necessário que a gente compreenda em que mundo nós estamos operando essa educação e o que que muda efetivamente, especialmente na forma como o nosso aluno procura essa educação e o que que a gente, como professor, deve poder oferecer como recurso para que ele realmente possa evoluir nessa ideia. Então, eh, bem de forma bastante diretiva, bastante assertiva, vamos tentar entender essa visão que eu quero trazer para vocês em relação a esses planos. Bom, então, vamos começar lá dos pequenininhos, né? Você trabalha com educação infantil, você que trabalha com os primeiros anos do fundamental, você tem uma porção de conteúdos que você precisa trabalhar. Eu não quero entrar nesse mérito de qual é o conteúdo, como se dá esse conteúdo, porque isso a gente já determinou lá, né, na BNCC, os pequenininhos um pouco mais solto, mas especialmente a partir do primeiro ano do fundamental, a história do conteúdo está bem regulada pela BNCC e por toda a normativa do Ministério, então não é isso, não é sobre isso. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é pelo modo, pela forma, pela intencionalidade do processo. E aí, quanto menor a criança, mais a gente precisa apresentar este universo como um universo de aventura. Você sabe, a coisa mais comum é o professor, eu não sei dizer se é porque ele quer aumentar a seriedade daquilo que ele está fazendo, ou se porque fica parecendo, a própria criança pode desprestigiar o que está sendo feito, mas o professor tem muita dificuldade de ser lúdico, de propor uma aventura, de propor uma investigação, de propor, sabe, uma pesquisa no sentido mais estrito, de investigação mesmo. E aí, então é isso que eu queria que você já pensasse aí, professor, em que momentos você vai incluir no seu plano esses movimentos de descoberta, pesquisa, investigação, e como que você vai promover isso? Porque eu vejo muita gente dirigindo este processo. E aí, nesse caso, eu posso dizer que a gente praticamente empata, né, em opinião e em visão com algumas vertentes construtivistas que oferecem a perspectiva de que definitivamente
tem que partir da criança o desejo da descoberta, o desejo da investigação. Ela tem que se mostrar pronta para isso. Mas isso não significa que também não é nosso papel como educadores oferecer o momento de descoberta. Como assim oferecer um momento de descoberta? É criar as circunstâncias. Você próprio se mostrar maravilhado. Eu vejo muito professor se esgoelando, chamando as crianças e vem para cá, tal. E eu vejo pouquíssimos educadores simplesmente se entreterem com alguma coisa e mostrarem para as crianças que estão entretidos com aquilo, a ponto da criança passar a estar curiosa, ao invés dela ter que ser chamada para alguma coisa. Então, eu queria que você incluísse nos seus planos para 2024, professor dos pequenos, né? Professor da educação infantil, professor o educador que está ali nos anos iniciais do fundamental, em que momentos você vai apresentar universos de forma a realmente trazer esta curiosidade, essa necessidade do próprio indivíduo investigar aquele meio. Por exemplo, você vai ter que falar de medidas, vai ter que falar de centímetros, você vai ter que falar de ordens de grandeza. Que tal você começar discutindo as unidades de medida que foram inspiradas no próprio corpo? Por que não falar de pés, por que não falar de polegadas, não é? Que são expressões do nosso próprio corpo. E começar a colocar para a criança quão curioso é você ter uma unidade de medida que chama pés. Será que foram pés que foram usados para calcular? Mas os pés não têm tamanhos diferentes? Então, que pé? Pé de quem? Um pé padrão? Que pé, que tamanho que tem esse pé? Vamos tentar investigar que sapato calçava, né? Qual era o número do sapato que calçava quem deu origem a essa unidade de medida? Só aí você já abriu um campo de investigação. Então, procure nos seus temas, nos seus conteúdos, colocar ali 3, 4, 5, 10 oportunidades para que a criança olhe aquilo e fale: nossa, isso é um universo curioso que pode e deve ser investigado. Porque eu vejo acontecer muito na educação infantil, mais ainda no fundamental, no início do fundamental, por causa da pressão da alfabetização, os professores ficarem muito sérios e muito focados no letramento e na escrita e na leitura, sem se perguntar se não haveria uma forma de ampliar o universo investigativo da criança em relação àquela temática. Então, fica esse desafio de colocar esse convite para a investigação para os pequenos. Agora, se você estiver falando de púberes ou, né, adolescentes no início da adolescência, veja, é hora de começar a falar do impacto social, da vivência que aquele conteúdo, ou aquela forma de ver o mundo pode ampliar a própria percepção do indivíduo sobre o grupo, o lugar que ele toma no grupo. Então, fazer com que ele possa expressar o seu conhecimento de coisas que já são interessantes para o grupo e que dali você pode retirar uma temática. Quer um exemplo? Existem joguinhos, como é o caso, né, do videogame do Assassin's Creed, o Credo do Assassino, que se passam em diferentes momentos da história. Então, tem ali situações que estão relacionadas ao Renascimento, tem outras situações que estão relacionadas à invasão dos turcos na Europa, né, especialmente naquelas terras espanholas. Então, você tem algumas passagens que ocorrem no videogame que têm referência com a história. Que tal, então, trazer o videogame para ser discutido em sala de aula? Coisa que, para eles, é o cotidiano deles. Depois, existe, por exemplo, o Call of Duty, que é um joguinho de guerra, mas que existe lá o episódio da Segunda Guerra Mundial. Então, se em algum momento você tiver que discutir, né, guerras, contemporaneidade no seu conteúdo, que tal você trazer um videogame que tem a ver com aquilo? E se você quiser, por exemplo, falar sobre equação de segundo grau, que tal mostrar pontes ou construções que são feitas com parábolas e provocá-los a construir aquilo sem usar uma equação de segundo grau e depois apresentar a equação de segundo grau? Então, momentos que os conteúdos, na verdade, buscam trazer ali o que tem de curioso ou de intrigante, mas que, ao mesmo tempo, esteja relacionado ao mundo que ele já ocupa, que ele já vive, né? Com os grupos sociais, coisas que, se ele aprender, ele pode vir a ter até algum tipo de, né, de ganho social nessa história toda.
Quando você vai chegando mais próximo do final ali da adolescência, em que o indivíduo começa a se preocupar muito com vestibular, formação, se vai cair na prova, não vai cair na prova, de novo, se esse é o universo que ele está interessado e onde tem a emocionalidade dele, que tal se você colocar nos seus planos exatamente situações que foram controversa, por exemplo, nos vestibulares, questões que foram glosadas, porque socialmente não eram aceitas, questionáveis, e aí você abre espaço para discutir aquele tema. Então, procurar dentro do tema que você trabalha situações que tenham, inclusive, tido notoriedade nas redes sociais, tenham sido debatidas e discutidas, né, a ponto dele poder, inclusive, produzir um conteúdo, fazer um vídeo, comentar alguma coisa na internet, ou ali mesmo produzir uma peça jornalística, um programa de rádio, sobre algo que realmente instigue-o a investigar mais profundamente aquele tema, né? Tudo relacionado a essa aplicação, a essa abstração, essa visão de mundo. E, por fim, os nossos jovens adultos que estão entrando na universidade, a depender, obviamente, do modelo de ensino universitário que você esteja inserido, muita gente hoje, né, muitas instituições hoje usam PBL, outras metodologias ativas, que já tem um monte de inserções de workshops, de modelos de relação, de tutorias que são já bem diferenciadas, né? Mas se você estiver num ambiente um pouco mais convencional, vale muito a pena você pensar em sala de aula invertida, mas não de forma que o aluno pense que você está dando para ele a tarefa de dar a aula, né? Porque muito professor faz isso. Ah, sala de aula invertida? Ah, que legal. Então ele vai trabalhar para mim e eu vou ficar assistindo a aula que ele vai me dar, né? E não é exatamente esse o papel. Muito pelo contrário. As metodologias ativas deveriam requerer um plano muito mais elaborado do professor do que simplesmente terceirizar para o aluno a necessidade de produzir o conteúdo, porque nesse momento é a hora que você perde esse aluno na sua metodologia ativa, tá? Então, se você vai aplicar métodos ativos, saiba que o trabalho vai recair até um pouco maior sobre você, mas o resultado com o aluno é sempre um ganho muito mais interessante e pode reduzir também o teu trabalho em relação à avaliação, porque você pode, no próprio método, inserir mecanismos avaliativos para grupos e para indivíduos. Mas é muito importante que ele consiga, a partir daquele método, a partir daquela investigação, obter um produto. E o que é um produto? É algo que ele perceba que profissionalmente ele vai ter que usar. Então, sei lá, eu conheço muito a faculdade de medicina, né? Então, vou usar um exemplo aqui da medicina. Tem momentos na medicina que a gente está ensinando anatomia, fisiologia, farmacologia, que para o aluno parece que aquilo está muito distante da prática profissional dele, que ele vai demorar para ele conseguir, né, realmente aplicar aquele conteúdo no seu cotidiano de alguma forma. Então, é muito importante para o professor dessas cadeiras básicas trazer casos, circunstâncias em que aquele conhecimento foi crucial para uma virada de chave, por exemplo, de um profissional na beira de um leito de um paciente ou durante um curso de uma cirurgia. Não aquilo que é o comum, que acontece toda vez, mas um caso que seja realmente curioso, intrigante, em que houve uma ação ali de um profissional que mudou todo o jogo. Porque com isso ele pode vir a modelar aquela atividade e se interessar mais profundamente pelo conteúdo. Bom, Carla, e o que tem de neurociência em tudo isso? O básico de sempre. A neurociência nos provocando a dizer que onde não tem atenção, onde não tem emoção, não existe aprendizado e nem desenvolvimento humano. Então, pode jogar tudo isso que eu falei fora, a não ser, né, só não jogue fora a ideia central que tem nesse vídeo, de que no seu plano de 2024 você vai precisar trabalhar mecanismos que tragam a atenção e a emoção para produzir o aprendizado. Não acredite em punições, não acredite em cerceamentos, comando e controle, lista de presença, frequência, provas, porque o seu objetivo não é ser carrasco de aluno. O grande objetivo do professor é que o aluno aprenda. Então não esquece disso em 24. O teu objetivo é que o aluno aprenda e não que você cumpra com a burocracia de ser um professor. Porque essa é a parte chata do teu trabalho, professor.
Não esqueça disso nunca. Eu te desejo um ano de 24 incrível na sala de aula e espero estar com você todas as quintas-feiras aqui na Turma do Fundão, para que a gente possa ir cada vez mais incluindo neurociência no teu pensamento, no teu raciocínio e na forma como você trabalha, porque você vai poder observar uma porção de resultados bem interessantes. Bom, muito obrigado por ter ficado até esse momento aqui no vídeo. Então, não esquece de curtir, compartilhar, fazer tudo aquilo que a gente precisa, se inscrever, comentar o que você achou aqui nesse vídeo, prestigiar o pessoal que me apoia aqui, né? Então, o pessoal da Coplane Filmes, o pessoal da minha equipe, sempre que puder, né? Escreve aí um comentário para eles também, agradecendo o trabalho que eles fazem por nós, porque eles me apoiam muito por aqui e eu te espero no próximo vídeo, porque se fosse trivial, não ia ter a menor graça e não ia estar por aqui. Até o próximo.